dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Salmos. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, passando agora ao estudo do Salmo 119, do qual ainda não fizemos uma consideração, lembrando que, se até então o nosso estudo era por temas, escolhendo salmos que abrangiam os temas escolhidos, o Salmo 119 é todo ele especial e nele mesmo nós temos muitos assuntos, muitos temas. E por isso mesmo deixamos à parte o estudo deste salmo. Como os outros salmos, considerando a existência de um título, o Salmo 119 nós não temos um título que seja uma palavra orientadora sobre quem compôs ou qual o objetivo da sua composição. Mas podemos observar no Salmo 119 que é um salmo único na Bíblia. E por que razão um salmo único na Bíblia? Porque é uma extensa declaração de um grandioso amor e sincera exaltação à palavra de Deus, a palavra de Deus escrita, como também a sua estrutura literária, que compreende 22 estrofes de 8 versos cada, sendo que dentro de cada estrofe, cada versículo inicia com a mesma letra, segundo a ordem das 22 letras do alfabeto hebraico, formando um acróstico alfabético. Então é o único na Bíblia que nós temos esse particular, uma declaração extensa sobre a palavra de Deus e a própria estrutura, que é versos no sentido acróstico, ou seja, acompanhando letras de um alfabeto hebraico. Continuando a nossa colocação, o Salmo 119 é expressão de um servo devotado e fiel à palavra de Deus. O salmista, no seu profundo amor a Deus, detém-se em ler a sua palavra, meditar nela e mediante ela aperfeiçoa o seu viver em justiça e pureza e confiança descansada no juízo divino. Observe que no Salmo 119 vamos ver o salmista falando de aflições, perseguições, mas entretanto tudo isso é nada diante da magnífica mensagem e consolação que ele encontra nas Escrituras. Continuando, observe, o salmista também refere-se à palavra de Deus escrita, como promessa, como mandamento, como preceito, direção, testemunho, ensino, sabedoria, verdade, justiça, consolo, fortalecimento, vivificação e repreensão e correção. Se cada um desses elementos fosse tomado como tema, encontramos tudo no Salmo 119. Mas o mais importante é o amor do salmista às Sagradas Escrituras. E este salmo revela a palavra como a alegria do salmista, sua proteção, norma para a sua vida, deleite da sua alma, e também a palavra é provedora de todas as suas necessidades. Continuando, este salmo se sobressai ainda por destacar a importância e a perfeição da palavra de Deus no guiar os seus servos ou os servos de Deus e os separar
ou diferenciar dos ímpios. Quase todos os versículos contêm um ou mais vocábulos que identificam a palavra de Deus, como a palavra ou termo lei, preceitos, caminho, estatuto, mandamentos, testemunhos, decretos, etc. Então observem, no Salmo 119, que encontramos 176 versículos, quase que em todos eles tem a citação ou o termo da palavra, ou alguma referência alusiva à palavra, ou seja, chamando a palavra de lei, de preceito, de caminho, de mandamentos, de testemunho, de estatutos, de decretos. Então, continuamente tem a citação sobre a palavra. Ainda continuando, o Salmo apresenta também alguns subtemas, exemplo de subtemas: a importância de buscar a Deus de todo o coração, a base da confiança nas orações, o contraste entre aqueles que amam ao Senhor e os ímpios que não o temem, como também a importância de não se esquecer da lei do Senhor. Mais temas para o mesmo Salmo 119, mas não vamos dar esta ênfase. Vamos estar continuando na ideia de que o salmista, de alguma forma, expressa o seu amor e a sua devoção às sagradas letras. Continuando mais um pouco, falando ainda do Salmo 119, na leitura do Salmo, deve-se meditar nas mensagens de cada estrofe e ou cada versículo separadamente, sem pressa, no intuito de melhor absorver o que ali há para a nossa edificação. Há pessoas que têm o hábito da leitura da Bíblia num plano de alcançar a leitura da Bíblia em um certo tempo, e a tendência muitas vezes é ir lendo rapidamente, um capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, rápido, para cumprir a meta. Mas em toda a Escritura, e também em particular o Salmo 19, aqui muito mais, como em Provérbios e Eclesiastes, cuidado, às vezes nós temos que nos deter em uma estrofe ou em um verso, e ali meditar, considerar com Deus e absorver a mensagem que ali está. Nada de leitura rápida não, mas devagar, meditando, considerando o que o salmista está dizendo e trazendo aquilo para a nossa existência ou aplicando a nossa necessidade do momento. Assim sendo, no Salmo 119, indo diretamente agora ao texto, sendo que os primeiros versos vamos estar apresentando todos eles, mas depois estaremos somente fazendo a apresentação de alguns versos escolhidos dentro das diversas estrofes. Assim, os primeiros versos do Salmo 119, de 1 até a 8, o que temos é o início de uma palavra colocada pelo salmista que não corresponde à nossa linguagem em português. Por exemplo, o Salmo 119, verso 1, começa na nossa língua com a expressão bem-aventurados, mas lá em hebraico a palavra colocada aqui seria uma palavra que começava com a primeira letra, chamada Aleph, do vocabulário ou alfabeto, vamos dizer, hebraico. Assim, nesses primeiros versos, essa primeira estrofe, o assunto geral é: bem-aventurados são os que seguem os mandamentos de Deus. Aqui a palavra mandamento significando as sagradas escrituras, ou o que hoje é chamado de Torá ou Pentateuco, mas é a palavra de Deus. E assim temos os versos que dizem:
Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares. Esses são os versos iniciais deste extenso salmo, um hino com muitas informações. Mas estamos nesta apresentação e continuemos passando agora a segunda letra do alfabeto hebraico, que seria Bet. Então o verso 9 começaria com uma palavra que lá em hebraico teria o seu início na letra segunda do alfabeto. Não corresponde no português coisa alguma. Mas continuemos. Nesta segunda estrofe, o assunto geral é seguir os preceitos de Deus desde a juventude. E temos esta instrução bonita colocada pelo salmista, como que ele também aplicando a sua vida. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Esta é a segunda estrofe. Agora observem quantas vezes o salmista faz menção às Sagradas Escrituras. Observe no verso 9, como purificará o mancebo seu caminho, observando conforme a tua palavra. No verso 10 já coloca não a palavra, mas os mandamentos, que é a mesma coisa. No verso 11 volta à palavra. No verso 12 chama a palavra de estatutos. No verso 14 já chama a palavra de testemunhos. É a mesma palavra de Deus, que são os testemunhos de Deus escritos. Já no verso 15 já chama de preceitos ou caminhos. E no verso 16 já chama a palavra escrita de estatutos e outra vez palavra de Deus. Observe que esta é uma riqueza que se repete em todos os versos ou estrofes do Salmo 119. Portanto, qual é a ênfase do Salmo 119? As Sagradas Escrituras, chamando de palavra de Deus, ou escritura, ou mandamentos, ou também estatutos, testemunhos, preceitos. Quantos nomes para a mesma significação? Continuando, já na terceira estrofe, a palavra inicial seria Gimel, e a mensagem geral é: mesmo na adversidade, o servo que segue o caminho da palavra sente sossego, paz, descanso, conforto em Deus. Nesta estrofe,
Destaca o verso 19 e o verso 24, que dizem: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Para alguém, servo de Deus, que Deus coloca na terra como forasteiro e peregrino, aqui parecendo estar tão longe de Deus, entretanto a sua palavra é a nossa companhia constante, ou como diz aqui, é o conselho de Deus para conosco, continuamente, vamos dizer assim, ao nosso alcance. Não dizem tanto que a palavra de Deus aberta é a boca de Deus falando conosco? Seria algo assim para quem está aparentemente tão longe do próprio Deus. Continuando, outra estrofe, iniciada com a letra Dalef, outra letra do alfabeto hebraico, e os versos seguintes dessa estrofe vão falar: a palavra de Deus traz vida e confiança. Destaco o primeiro verso 25 e o 31, que dizem: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Qual de nós que não passa por momentos difíceis? O Senhor está longe? O Senhor não fala? Não há uma direção? Não há entendimento do que fazer? Mas onde vamos achar alento para continuar na caminhada? Onde vamos ter vivificação da nossa vida espiritual? Tão somente na palavra de Deus. Ele expressa assim: a minha alma está pegada ao pó, vivifico segundo a tua palavra, apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Continuando, Salmo 119, a letra do alfabeto hebraico é E. Para nós não tem significado algum isso, pelo que vou estar parando de fazer menção às letras do alfabeto hebraico, porque creio que já foi compreendido que é um acróstico, ou seja, um hino composto baseado em cada letra do alfabeto, só que não é português, é em hebraico. Mas nesta nova estrofe apresentada do verso 33 ao 40, o assunto é o entendimento dos testemunhos de Deus, desvia da vaidade, da cobiça e conduz na verdade. Observe a importância então que aqui ele apresenta na sua experiência. Entender a palavra de Deus, os testemunhos de Deus, os seus estatutos, desvia da vaidade, da cobiça e dirige, conduz pela verdade. Só alguns versos como esta observação, verso 35: faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ou seja, voltando ao título inicial, estando atento à palavra de Deus, o salmista está dizendo que com isso está sendo livre de caminhos errados, da vaidade, da cobiça, mas está no caminho que é verdadeiro, os preceitos de Deus. Mais uma estrofe, mais alguns versos colocados, 41 ao 48, e o assunto é falar a palavra de Deus sem se envergonhar. A questão de evangelismo e testificar do Senhor não é coisa só do chamado Novo Testamento. O salmista também faz menção a esta liberdade e gozo em estar falando das coisas de Deus, testificando, na linguagem de hoje, evangelizando. Verso 43, por exemplo, diz:
e de minha boca não tires nunca de todo a palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Diante de grandes, pode o simples falar das coisas de Deus? Ele é simples, mas as coisas de Deus são grandes, maravilhosas, mais altas e nobres do que os próprios reis, a quem isso pode ser dirigido. Continuando mais um pouco, Salmo 119, versos 49 a 56, outra estrofe, e a palavra de Deus é o título, o assunto base: conduz à esperança, ao consolo e à alegria. Versos destacados. 49 diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Observe que o salmista fala de angústia, mas entretanto ele tem da parte de Deus uma palavra, na qual ele está seguro, na qual ele tem a esperança, pela qual ele é vivificado continuamente. Qual de nós não temos uma promessa, uma citação, uma experiência, um marco na nossa vida que nos segura? É isso mesmo que o salmista está expressando. E também no verso 52 ele diz: lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Ou seja, analisando as Sagradas Escrituras, quantos fatos antigos, quantas situações que personagens são citados em momentos de suas vidas que parece ser a nossa realidade do instante. E qual foi o resultado? Todos aqueles que esperaram em Deus tiveram o sucesso. Então, está lendo as histórias da Bíblia, histórias antiquíssimas, mas nisso encontramos consolação ou a expectativa, a esperança de que logo teremos para nós também o bom resultado que chegou ou veio ao encontro de outros citados na história da palavra de Deus no passado. Continuando mais um pouco, versos 57 a 64, o mesmo Salmo 119 apresenta nessa estrofe: quem tem o Senhor por sua porção, observa e guarda os seus mandamentos. Consideramos o verso 57 que diz: o Senhor é a minha porção, eu disse que observaria as tuas palavras. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive para observar os teus mandamentos. Aí estão as palavras do salmista, que fala sobre isso. Por ter o Senhor como sua porção, para ele tudo é a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, aquilo que fala de Deus, ou que traduz tudo que ele tem trazido de mensagem para nós. Observe que Jesus chegou a dizer: aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Seria uma expressão semelhante a esta. Esse verso 60 para nós está numa colocação difícil. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Quem lê assim parece que ele não deu importância aos mandamentos de Deus, mas essa versão, essa tradução não está muito correta. É o contrário que ele está querendo dizer, que ele, na verdade, se apressou, não se deteve em coisa alguma para meditar, para observar os
mandamentos de Deus. É esta a forma que ele quer colocar. Mas observe como a linguagem nossa é tão difícil que numa versão, pronto, ficou até nas palavras uma ideia contrária, de que ele não quis saber da palavra de Deus. Não, foi o contrário. Ao contrário, ele se apressou-se para ir para a palavra de Deus, não se deteve em outras ocupações para ir meditar, observar os mandamentos do Senhor Deus. Continuando, já nos versos 65 a 72, a nova estrofe fala da aflição, a aflição que ensina a valorizar a palavra de Deus. Quem não passa por aflição? E ele diz então no verso 65: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Observe bem essa experiência. Quando ele andava à vontade, não dava importância à Sagrada Escritura, mas como veio o aperto, a aflição, e isso ele agora agradece a Deus. Ele teve que correr para entender, achar alento, consolo, orientação na Sagrada Escritura. Oh, agora como isso é bom. Ele quer dizer justamente isso. Foi bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Continuando, mais um pouco. Aqui também, uma forma semelhante, após a aflição da correção, a palavra traz o consolo. Como disse o salmista, verso 75, diz: bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Observe a aflição da parte de Deus para colocar aquele que estava fora da vontade de Deus no lugar certo. E agora, com essa experiência, ele sabe que o Senhor não só aflige, mas pela mesma palavra também consola. Se esteve em aflição, agora ele pede ao Senhor que venha a consolação da mesma palavra de Deus. O Senhor tem o açoite e tem o bálsamo também. Ele faz a ferida e ele também cura. É a palavra que está em Oséias, por exemplo. Mais um pouco, outra estrofe, verso 81 a 88. O oprimido espera firme nas promessas de Deus, apesar de toda a adversidade do momento. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram, esperando por tua promessa. Entretanto, dizia: quando me consolarás tu? Quantos serão os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Apesar de tudo contrário, ele se detinha nas Sagradas Escrituras. Aqui havia força, alento para a continuidade do seu viver. Passando a uma nova estrofe, verso 89 a 96, a perfeição ilimitada e eterna da palavra é a sustentação do salmista. Mais uma vez, diz o verso 89: para sempre, ó Senhor,
a tua palavra permanece no céu. 92. Se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria perecido na minha angústia. A toda perfeição de limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. A leitura, a meditação das Sagradas Escrituras, sim, é o sustento do salmista, o que ele confessa aqui. Se não fosse isso, que seria do seu viver? Continuando, verso 97 a 104, seguindo a palavra de Deus, adquire-se mais entendimento do que os demais. Assim o verso 98 diz: Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Esta é a palavra que encontramos também na citação de Moisés, que se guardássemos ou guardarmos os mandamentos de Deus, os povos ao nosso redor vão dizer: mas que gente sábia é essa com mandamentos tão justos? E aqui esta colocação de que aquele que conhece as Sagradas Escrituras, de fato, parece aos olhos dos outros mesmo como alguém que tem entendimento, que é mais sábio, que é mais prudente do que eles mesmos. Continuando, Salmo 105 a 112, outra vez: apesar das aflições, guardar o viver no cumprimento dos preceitos de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz o Salmo 105. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Alguém quer teus caminhos corretos na vontade de Deus? É só observar as Sagradas Escrituras. Observe esse particular aqui que eu saliento: lâmpada para os pés, luz para o caminho. A palavra de Deus pode ser uma luz intensa que clareia todo o caminho, mas às vezes há situações que não temos luz para o caminho, mas a palavra de Deus pelo menos vai garantir ser como lâmpada ou uma lanterna que vai alumiar onde eu deverei colocar o meu pé no próximo passo a dar. Observe bem, a palavra pode servir de luz ampla ou de lanterna quando tudo parece escuro demais. Pelo menos sabemos onde vamos colocar o pé, firmado em alguma orientação, algum preceito das Sagradas Escrituras. E assim, conclui ele no verso 112: inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até ao fim. Continuando, verso 113 a 120, outra estrofe, falando sobre a fidelidade do servo vezes a duplicidade dos mentirosos. Ou seja, ele, salmista, tomou a decisão, e é o próprio do seu coração, aborrecer a duplicidade, mas ama a lei do Senhor. Continua: tu desprezas, falando a respeito de Deus, a todos que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Observe que num certo registro dos profetas nós temos Deus dizendo: porque citam as minhas palavras. Citar de boca, quando lançam os mandamentos para trás de suas costas.
Então, a forma dupla de parecer que vive nas Sagradas Escrituras, tem elas na sua citação de palavras, mas não usa como prática de vida. E o salmista está dizendo: não estarei em duplicidade. Amo a lei do Senhor, e sabe ele que o Senhor despreza aqueles que desviam dos estatutos do Senhor. Continuando, versos 122 a 128, outra estrofe, já falando sobre súplica confiante a Deus por amar os seus preceitos. Ou seja, aquela confiança de poder suplicar a Deus alguma coisa, porque eles têm um verdadeiro amor, afeição à palavra de Deus. Assim diz o verso 122: fica por fiador do teu servo para o bem, ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Amo os teus mandamentos mais do que o ouro, tenho em tudo como retos todos os teus preceitos. Então, por este amor sincero aos preceitos de Deus, ele tem liberdade de suplicar o socorro de Deus, a sua instrução, o entendimento da própria Escritura e tantas coisas mais. Mas aquele que é falso, ou que estuda e lê a palavra de Deus sem nela crer, ou tê-la como orientação para a sua vida, Deus não responde, até confunde a estes. Continuando mais um pouco, versos 129 a 136, nova estrofe, e o assunto: o salmista não quer ser dominado pela iniquidade, pede a Deus o ensino da palavra. Já vimos isso de uma outra forma. Como purificará o mancebo o seu caminho? Observando o seu caminho segundo a palavra de Deus. Mas aqui nestes versos se diz assim, verso 130: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus estatutos. Entendendo, andando segundo os preceitos de Deus, não haverá iniquidade que se apodere deste que assim tem a palavra consigo. Continuando, 137 a 144, a estrofe fala sobre a palavra de Deus, que é justa, pura, fiel, verdadeira, eterna. É a expressão do salmista. Por exemplo, Salmo 119, no verso 137: justo és, Senhor, e retos são os teus juízos. São retos e muito fiéis. A tua justiça, verso 142, é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Observe como ele exalta, como mostra a sua dependência das Sagradas Escrituras. Continuando, 145 a 152, no tema invocando o Senhor o dia todo, na ansiedade pela palavra. O verso 145 diz: clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. Antecipei-me à alva da manhã e clamei, esperei na tua palavra. Ou seja, ele madruga esperando de Deus o entendimento da palavra. Ou, verso 48, os meus olhos anteciparam-se às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ou seja, não foi dormir para meditar nas Sagradas Escrituras. E por fim conclui 151 dizendo:
Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Mais um avanço, 153 a 160, quando diz sobre a vivificação e livramento segundo a palavra, os juízos e a bondade de Deus. O verso 154 diz: pleiteia a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra. Muitas são ao Senhor as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Continuando, versos 161 a 168, nova estrofe, o assunto temer e amar, e cumprir e alegrar-se na lei do Senhor. O verso 161 diz: príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Folgo com a tua palavra. Muita paz têm os que amam a tua lei. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Observe que confiança, do salmista ao colocar essas colocações. Se há muitos que poderiam intimidar a ele, entretanto ele não tem medo de nada, sim, a não ser de estar dentro dos preceitos de Deus, que é a sua alegria, no que se folga, no que espera a salvação, ou também tem trilhado os seus caminhos na presença de Deus. E finalmente os últimos versos, última estrofe: súplica confiante em Deus, porque escolheu e não se esquece da palavra do Senhor. O verso 170 diz: chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. Observe que esse Salmo 119, de fato, a ênfase é as Sagradas Escrituras. E lembremos que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, aí reticência, fica como que aberto para nós colocarmos muitas coisas. Assim é este salmista ao compor o Salmo 119. Poderíamos dizer que tudo que ele falou ali é dizer que as palavras de Deus estavam nele. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Está o testemunho do salmista. Tudo para ele era as Sagradas Escrituras. E assim seja conosco também. Que Deus nos abençoe por Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.